Graça e paz, irmãos e irmãs da Igreja Memorial. Bom dia. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da Igreja, da Sala dos Adultos, e hoje nós estamos na lição 4, chamada Crer, Servir e Cuidar. Nós vamos ler o texto bíblico de Lucas 10, de 25 até o 37. Dá um tempinho para você abrir a sua Bíblia. Lucas 10, de 25 a 37. Vamos lá? A parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? E ele respondeu: Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou deles. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Então, a gente entende que servir a Deus nesses tempos que estamos vivendo é uma expressão da nossa fé. Implica o nosso compromisso radical por parte daquele que crê em Jesus. Uma das maneiras que nós vemos de servir a Deus é servindo as pessoas. E, no entanto, que pessoas será que são essas? Nós podemos escolher qual será o alvo do nosso cuidado? Há pessoas que merecem mais do que outras serem servidas por nós? Responder a tais perguntas implica saber o quanto conhecemos sobre o serviço cristão, como expressão de fé compromissada e equilibrada com as obras. Servir de forma indistinta e por amor significa reconhecer a nossa vocação para o serviço de Cristo Jesus, que se fez servo como modelo a ser seguido. Quando nós lemos a parábola do samaritano, percebemos que ela faz parte de uma conversa entre Jesus e um intérprete da lei, que queria colocar Jesus à prova. O intérprete vai lá e pergunta: Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus responde com uma outra questão: O que está escrito na lei? Como você lê? O homem responde resumindo os preceitos, mostrando que exercia bem a sua função. Jesus aprovou a resposta e respondeu: Faça isso e viverá. A resposta do mestre incomodou o intérprete, porque fez com que ele se sentisse assim um pouco cobrado. E então ele prosseguiu buscando apoio dentro da sua própria religiosidade. E por isso ele fez uma nova pergunta para Jesus, talvez com a intenção de delimitar um grupinho, de pessoas a quem ele devesse demonstrar amor. E quem é o meu próximo? Esta pergunta abriu espaço para que Jesus contasse a parábola com o objetivo de responder à questão levantada pelo intérprete. E na escolha dos personagens, Jesus parece que teve a intenção de questionar, junto ao intérprete da lei, que era um religioso, as atitudes de pessoas religiosas. Por isso, Jesus escolheu contrapor a atitude do levita e a do sacerdote à do samaritano. Tanto o sacerdote quanto o levita são representantes religiosos. E eles viram a pessoa ferida e optaram por passar pelo outro lado, passar de largo. Talvez
esse afastamento tenha sido dado por medo de ficarem contaminados, já que o tema da pureza era algo muito importante e exigido para estar prestando culto ao nosso Deus. Já o samaritano, considerado impuro, discriminado entre as outras situações, não poderia, adorar segundo os preceitos dos judeus, e foi este justamente que parou para ajudar o homem que tinha caído na mão dos assaltantes. Com essa história, Jesus ilustra que a herança da vida eterna se compromete com o amor a Deus e ao próximo, identificado não por aparências ou por preconceitos, mas pela misericórdia que habita no coração de quem escolhe ajudar, ao invés de passar de longe. Jesus, o Mestre, eleva o samaritano ao modelo de serviço que se espera para herdar a vida eterna. Que atitudes ele demonstrou para tanto? Para ajudar, não se portou em saber se a pessoa caída representava o povo judeu ou alguém que eles discriminassem. Antes, pelo contrário, ele se compadeceu dele. E isso significa que ele teve um sentimento que fosse como se fosse o estômago se embrulhando, sentindo a dor mesmo pelo ser humano que estava ali. Então ele se aproximou, limpou as feridas daquele homem e colocou no lombo do seu animal e o levou para uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, falou com o homem da hospedaria que as despesas que fossem gastas, ele pagaria. Ao deixar a questão sobre quem era o próximo para o intérprete da lei responder, Jesus deu um novo sentido àquela pergunta. O homem perguntara: quem que é o meu próximo? Mas Jesus o confrontou com a pergunta: qual desses três te parece ter sido o mais próximo? Diante disso, ficou evidente a necessidade de se dispensar tempo para o cuidado, se necessário, abrir mão até de algum rito religioso para viver o verdadeiro sentido da nossa fé. Amar a Deus e amar ao próximo, esse é o sentido. A resposta do mestre da lei, aquele que usou de misericórdia com ele, abriu espaço para que Jesus o orientasse. Vá então e faça o mesmo. Fazer o mesmo que o samaritano fez significava abrir mão da conduta do sacerdote e do levita. Significava ver sentido na atitude de quem era desprezado socialmente. Significava rever o sentido do serviço a Deus e da nossa fé. Temos como palavra que nos ilumina a certeza de que a parábola do samaritano acontece num caminho. É no caminho que uma pessoa é violentada. As três pessoas passam perto daquele homem caído, mas só uma cuida e salva a vida daquele homem. Não estamos isentos e nem isentas na caminhada da vida de cairmos por conta de algum infortúnio ou de nos depararmos com pessoas caídas também. Diante delas, nossa missão é servir. O tipo de violência que aquele homem sofreu ainda fere muitas pessoas hoje em dia. Os indicativos sociais são cada vez mais assustadores. Diante de quem cai à beira do caminho, seja por causa da violência física ou de qualquer outra natureza, algumas perguntas cabem a nós. De que maneira a igreja, como instituição, tem se comportado? De que maneira nós nos comportamos? Como o sacerdote? Ou como o levita? Ou como o samaritano? Em um contexto de tamanha violência, parece que vamos nos habituando a conviver com ela, chegando ao absurdo de naturalizá-la e achar que é assim mesmo, é normal. Diante de tanta gente que sofre, às vezes nós fazemos a mesma pergunta que o intérprete da lei: mas quem é o nosso próximo? A história que Jesus contou não respondeu quem era o próximo, mas desafiou aquele homem e nos desafia hoje a estarmos próximos de quem sofre. Para isso, a misericórdia, que é fruto da bondade, deve preencher o nosso coração. É a misericórdia que vai nos aproximar das pessoas. Foi por misericórdia que Deus se aproximou de nós. Na história contada por Jesus, a postura de quem servia no templo, o sacerdote e o levita, mostrou que é possível viver uma vida dedicada à fé, ao estudo sagrado
e também ao cuidado ao templo e assistência aos cultos. E ainda assim, não conseguimos vivenciar os propósitos de Deus. É necessário abandonar tudo que nos impede de sermos verdadeiramente discípulos e discípulas de Jesus. Através do exemplo do samaritano, Jesus ensina a socorrer as pessoas em suas necessidades, independentemente de quem são. Esta parábola nos ensina a abrir mão da vingança, dos preconceitos, de agir solidariamente com quem sofre, às vezes usando de misericórdia com quem nos ofende. Por isso, o chamado de Jesus hoje é tão radical. Quando o samaritano rompe com a estrutura violenta, a transformação da realidade começa nele, mas não termina ali. Ele investe o seu tempo e os seus recursos em favor do próximo, mas não é só isso. Ele carrega em seu próprio animal e conecta outras pessoas ao cuidado, buscando também parceria. Não se trata de uma mera assistência, mas sim de uma organização e cuidado para a transformação efetiva. Ele não exige que o hospedeiro tenha a mesma disposição, mas faz alguns acordos, cria uma rede de apoio, mostrando que é assim que devemos agir. Assumir o serviço como compromisso radical de fé nos une e nos motiva a convidar mais pessoas a esse compromisso. O intérprete da lei conhecia a palavra, contudo, precisava praticá-la. Jesus disse: faça isso e você viverá. Não basta conhecer o Evangelho, é preciso vivê-lo na obediência. O meu próximo é a pessoa que Deus coloca em meu caminho para que eu possa ajudar. A fé do sacerdote e do levita precisava também ser manifesta na prática da relação com o próximo. Não se trata de desprezar o valor da adoração daqueles que são religiosos, mas de caminhar para além disso. Estar mais próximo e mais próxima de Deus nos leva diretamente às pessoas que precisam de ajuda. E como conclusão, nós temos que a nossa vida cristã e o conforto do interior da igreja não podem endurecer o nosso coração em relação às realidades do mundo, especialmente às violências. Pode acontecer que o nosso egoísmo fale mais alto e que evitemos complicações diante das injustiças que as pessoas ao nosso redor sofrem. Contudo, nós precisamos vencer todas as barreiras que nos impedem de ser luz do mundo e sal da terra. Nós precisamos da graça do Senhor para que possamos viver o amor de Deus, servindo e cuidando as pessoas nas suas necessidades. Precisamos viver gente cuidando de gente. Graça e paz, meus irmãos.